Olá, pessoal! Estamos aqui no canal novamente. Sou a Rose, no Dicas Unip EAD do Polo de Assis. Aqui a gente está agora com uma graduação de maior duração. É um curso de Química. A gente agradece ao nosso aluno aqui do Polo, o Alan, que cedeu a plataforma. E a gente vai tentar entender um pouquinho mais a plataforma dele, tá? De Química. Então, vamos lá. A gente vai clicar aqui no AVA. Abriu essa tela. Eu vou clicar em calendário, eu vou entender esse calendário. Esse aluno é um aluno que entrou em abril, tá? Então, vamos clicar em calendário. Vamos clicar aqui na bandeira do Brasil. Como a gente já viu nos vídeos anteriores, esses cursos que estão em verde são de menor duração. O do outro lado, que é o do lado direito, de maior duração. Então, a gente vai procurar aqui o curso de Química. Química. Esse aluno ingressou em fevereiro, aqui está fevereiro e abril, ele ingressou em abril, mas eu vou clicar aqui, ingressantes de fevereiro a abril de 2020, ok? Quando eu clico aqui, ele vai me aparecer o mês de maio, eu venho aqui nessa setinha e volto para abril, ok? Primeiro de tudo, o que a gente vai entender aqui no mês de abril? Quando começou as aulas? Então, eu vou vir aqui nessas legendas que tem aqui embaixo. Início das aulas para os alunos ingressantes no segundo módulo, que são os alunos que entraram no mês de abril. É o xizinho, vamos procurar o xizinho aqui nesse calendário. Ele está aqui, ó. O xizinho está bem aqui. Então, as aulas começaram aqui, ok? Vamos lá, segundo ponto. O que esse aluno tem que fazer primeiro? Prática de ensino, introdução à docência. É a primeira matéria que está aqui para ele. Só que antes disso, a gente tem um joguinho da velha aqui, ó. Vamos entender o que é esse jogo da velha? Período para a realização das atividades de estudos disciplinares, que é esse ED, e a avaliação da disciplina de introdução de ensino à distância, tá? Então, ele tem que fazer essa avaliação aqui. Então, a gente vai sair daqui e vamos voltar lá no conteúdo dele. A gente vai entrar aqui agora, ó, conteúdos acadêmicos. Como a gente viu lá, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer os estudos disciplinares 2, que está aqui, e introdução de educação à distância. Vamos voltar aqui no calendário dele. Ele tem o prazo de 16 até o dia 27 de abril para entregar os estudos disciplinares e o introdução de educação à distância. Então, ele teria que até o dia 27, tá? Entregar essas duas disciplinas, que é essas duas aqui, estudos disciplinares e introdução de educação à distância. Dentro dessas disciplinas, ele vai ter a avaliação online já. Então, você vai entrar aqui, vai fazer os módulos normal, questionário, e aqui você vai ter a avaliação, tá? Lembrando que dentro de cada disciplina, você tem o boletim do AVA. Então, vamos ver o boletim aqui. Tudo ok, tudo feito, sem problema nenhum. A gente volta aqui nos conteúdos. Vamos voltar lá para o calendário, continuando entendendo esse calendário. Então, eu já sei que o Alan tem que fazer introdução de educação à distância, ele tem que fazer os estudos disciplinares, porque está aqui e está aqui. E ele tem que fazer a prática de ensino de introdução à docência. Vamos voltar lá no conteúdo dele. Prática de ensino e introdução à docência. Ok? Aí aqui, pessoal, acontece uma coisa muito legal, ó. Dentro da disciplina Prática de ensino e introdução à docência, vocês estão vendo que aqui tem uma postagem? Então, vamos entrar nessa postagem para a gente ver o que é. Ok? Quando a gente entra aqui no aviso, o que acontece? Ele diz aqui, ó, prezado estudante, ó, o aviso já diz, exame da postagem 3, disciplina de prática de ensino regular e DP. Após a postagem das duas atividades avaliativas da disciplina, nós estamos falando da prática de introdução à docência. Após, então, a postagem das duas disciplinas, caso você tenha atingido a média 6, você não deverá realizar a postagem 3, tá? Então, o aluno mesmo vai verificar se precisa postar ou não. Então, por isso que é muito importante vocês lerem esses avisos que são colocados logo abaixo da disciplina, tá? Então, aqui
O aluno que não atingiu 6, ele já diz que ele tem que fazer a postagem 3. Rose, onde eu faço essa postagem? Então, quando você vir aqui no início, você vai postar aqui, ó, trabalhos acadêmicos, tá? Então, ó, prática de ensino e introdução à docência. É aqui que você vai postar. Então, ele postou, tá? Ele tirou 9. Então, ele fez a média dele, ele não vai precisar postar a terceira parte. Então, porque ele tem o envio 1 de 3, 2 de 3. Se ele não tivesse atingido a média 6, ele teria que postar o envio 3 de 3. Tá bom? Então, vamos voltar aqui no calendário novamente, lá nas minhas disciplinas. Vamos voltar no calendário. O que eu tenho que fazer agora? Então, eu já sei que prática de ensino à docência eu tenho que fazer, tá? Rose, até quando eu tenho que fazer esse prazo de ensino? Você tem prática de ensino. Você tem que fazer até o período de começar as provas. Então, vamos ver aqui no calendário, maio, não diz nada de prova. Vamos ver em junho. Em junho, período, aqui ó, asterisco, período para avaliação da avaliação presencial segundo bimestre, tá? Então, no vídeo anterior, eu já expliquei como se divide o primeiro e segundo bimestre, tá? Então, vamos aqui. Então, esse aluno tem que fazer todas essas atividades até aqui, até começar a prova. Até dia 1º, ó, onde está o asterisco aqui, ó. Então, as provas deveriam acontecer do dia 1º até o dia 6. Então, tudo que estiver para trás do dia 1º, ou seja, abril e maio, já teria que estar pronto até dia 1º. Então, mas como foi prorrogado isso, então o aluno, segundo os avisos lá que tem na área do aluno, isso foi prorrogado até o dia 15 do 6, tá? Mas se não tivesse sido prorrogado, ele teria que estar com tudo feito até aqui dia 1º, porque aqui começariam as provas e ele é avaliado pelo AVA também, tá? Vamos voltar aqui então em abril, continuando em abril. O que eu tenho mais em abril? Vamos ver aqui. Então, eu já vi o jogo da velha, eu vi o asterisco. O que significa esse triângulo? É o período para a realização das provas substitutivas. Vamos ver onde está o triângulo aqui em abril? O triângulo está aqui, ó, dia 17 e dia 18. Mas ele está aqui também, dia 6, 7, 8, 9. O triângulo está aqui. Nesta semana, o que acontece? O aluno ele perdeu esta prova aqui, que é a normal. Ele entra na secretaria virtual dele, na semana de prova, na semana desta prova aqui, e pede a prova substitutiva, que ele geralmente faz uma semana depois, que está exatamente aqui, tá? Então, esse triângulozinho significa a prova substitutiva. O ED são os estudos disciplinares, que é o que a gente falou no começo. O ED, ele está aqui, ó, dia 13. Tá? Então, esse ED significa que ele tem que fazer os estudos disciplinares, que também estão aqui representados por esse jogo da velha. Vamos para o próximo, Xzinho. Como a gente já falou anteriormente, o Xzinho é o início das aulas para os ingressantes do segundo módulo, ou seja, os alunos que começaram em abril, porque nós tivemos já o início em fevereiro, que é o primeiro módulo. O que significa a setinha? A setinha é a aula inaugural, introdução à educação à distância para os ingressantes do segundo módulo. Então, vamos procurar aqui onde está a setinha. Ela está exatamente aqui, ó, no cantinho, quando começaram as aulas, tá? Depois, vamos entender aqui o que é essa bolinha. Início das atividades, das postagens das atividades complementares para os ingressantes do segundo módulo. Aonde está a bolinha? Ela está aqui, ó. Então, no dia 20 de abril, o sistema de entrega, que ele fica aqui, exatamente na tela principal. Atividades complementares, o sistema está aberto. Ele foi aberto nesta data. Está aqui, ó. O sistema foi aberto
na data de 20 de abril, para os ingressantes de abril. Então, ele pode entrar aqui a qualquer momento e fazer as postagens dele de atividade complementar, tá certo? Voltando aqui no calendário, vamos para maio. Vamos entender maio. O que esse aluno tem que fazer em maio? Ele vai terminar de fazer a Química Geral, esta disciplina, que ela começou aqui em abril, dia 23, o que significam os quadradinhos que se repetem as cores? É o tanto de módulo que tem dentro daquela disciplina, tanto de unidade que tem lá dentro. Então, Química, a gente já sabe que ela tem 3 unidades. 1, 2, e ela continua aqui em maio, dia 7. Então, 3 módulos dessa disciplina. Vamos entrar lá para a gente ver? Química Geral. Vamos entrar aqui, Química Geral. Toda vez que você entrar, a tela vai ser sempre igual. Avisos, plano de ensino, apresentação da disciplina e as unidades que a gente falou. Então, a gente já sabe que essa disciplina vai ter 3 unidades. Então, ela tem uma unidade, as videoaulas, o livro-texto, questionário. Lembrando que cada questionário tem 10 questões, cada atividade teleaula, 4 questões. A unidade 2, questionário e atividade, unidade 3. Lembrando que esta disciplina, ó, ela tem uma atividade prática. Então, aqui ele tem um roteiro a seguir. Então, ele vai entrar aqui e vai seguir este roteiro. Vou aumentar para a gente ver como funciona. Aí, ele vai entrar, vai verificar tudo que está no roteiro dele para essa disciplina de Química Geral, tá? Eu vou sair aqui, vou voltar aqui para a tela. Aí, aqui ele tem um manual de orientação. Aqui é o manual de orientação de aulas práticas do curso de licenciatura em Química, tá? Então, ele vai entrar aqui, ele vai ter o calendário das aulas e os roteiros. Então, vamos lá dar uma olhadinha na página 18. Então, aqui, ó, na página 18, ele fala como é o calendário, tá? Relatório de aula prática e aonde ele tem que postar, que são lá onde a gente já viu nos trabalhos acadêmicos. Então, é bem legal que ele explica direitinho, tá? Aqui ele dá um modelo de como tem que ser esse relatório. Aí, a gente vai verificar quando eu tenho que postar esse relatório. Aí, aqui dentro do relatório, ele fala, dentro do manual, o período de postagem do relatório será divulgado no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA, avisos dentro da disciplina. Lembra que eu falei para vocês que aqui dentro da disciplina, aqui ó, Química Geral, tem sempre um aviso? Então, é legal que vocês entrem e aqui ó, ele tem avisos que se encerrou o fórum da disciplina e que o cálculo da nota para as disciplinas de aula prática de laboratório. Lembramos que, devido à pandemia, o cálculo da média das disciplinas de aula prática de laboratório dos cursos de Química serão realizadas sem a participação do relatório da aula prática. Entretanto, essas notas devem ser substituídas pelas notas do questionário. Então, assim, o aluno ele tem que ficar atento aqui. Aqui, abaixo da disciplina dele, que é onde eu já mostrei, se tivesse aberto o tempo para postar, aqui ia aparecer postagem da aula prática, tá? De laboratório. Então, sempre fiquem atentos aqui a esses avisos aqui abaixo da disciplina também, tá bom? Então, esse aluno ele vai entrar aqui e ele sabe que a média dele dessa matéria, ele vai fazer dessa maneira que está explicando aqui no aviso. Então, assim, ele não precisa se preocupar porque não postou ou postou porque aqui já diz que não vai precisar, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso calendário. A gente já viu que Química Geral são 3 módulos, tem a aula prática de laboratório, que tem que postar assim que abrir, aqui abaixo do conteúdo, onde está a disciplina, sempre vai ter aqui um aviso, então fica atento sempre ao aviso aqui, ou desse lado aqui também, mas de preferência aqui, logo abaixo da disciplina, tá bom?
Aí a gente volta aqui para maio. O que ele tem que fazer em maio assim que ele concluir Química Geral? Ele vai fazer Informática. Então, Informática eu sei que eu tenho 3 módulos em maio. Vamos ver se continua alguma coisa em junho. Não. Então, eu tenho 3 módulos em maio. Vamos lá, então, em Informática. Vamos na disciplina de... Ó, a gente tem um aviso aqui. Vamos entrar? Aqui ele já diz, ó. Quando começou essa disciplina? Dia 14 de maio. Então, ele já veio aqui, o sistema, e colocou para mim, ó, início da disciplina de informática. Então, opa, eu já sei que eu tenho que começar essa disciplina, tá bom? Então, sempre atento aos avisos, sempre lerem os avisos aqui. Ele fala que o conteúdo vai ser ministrado em 3 unidades. Unidade 1 começou dia 14, 2, 21 e 3, 28. Vamos voltar aqui. Ok, terminei informática, vim aqui na informática, vamos entrar aqui para a gente ver como é. Mesma coisa, aviso, plano de ensino, aí sabemos que ela tem a unidade 1, questionário, atividade teleaula, até a unidade 3. Aqui é o fórum de discussão, tá? Questionário complementar da unidade 4. Ó, material complementar, então ele vai seguir toda a sequência. Aqui, sempre atentos ao boletim do AVO. Vou entrar para ver se eu não esqueci de fazer nada. Então, se alguma coisa aqui tiver com tracinho, ó, lembrando que na atividade teleaula, ela não aparece nota, tá? Porque ela conta como presença. A única coisa que vai aparecer nota são os questionários, tá bom? Aqui ele tá ok, então eu vou passar para a próxima. Vamos lá? A gente volta para o calendário. Então, eu acabei informática, ok. Aí, vamos entender aqui novamente as siglas. Joguinho da Velha é o período de realização das atividades de educação à distância, o ensino de introdução à educação à distância e os estudos disciplinares. Então, eu sei que até o dia 25 eu tenho que estar com aquela disciplina que começou em maio. Na verdade, ela começou aqui em abril. Ela começou aqui. Então, ele começou dia 16 e ela só vai se encerrar aqui em maio. Então, em maio, eu tenho que estar dia 25 de maio com estudos disciplinares e introdução de educação à distância em dia, ok? Joguei a bolinha. O que significa a bolinha? É a data limite de postagem de atividade complementar dentro deste semestre, tá? Não postei as minhas atividades, Rose, e agora? Não tem problema. Eu vou mostrar para vocês mais para frente um pouquinho sobre aonde olhar quantas horas este aluno de Química tem que fazer de atividade complementar. Lembrando que a quantidade de horas é para o curso todo, ok? A gente falou um pouquinho nos vídeos anteriores, eu vou mostrar agora sobre as atividades complementares. Nos vídeos anteriores eu falei sobre essa siglazinha aqui, ó. Então aqui aparece o QM, porque é um curso de Química. Então quando eu clicar aqui, os avisos que estão aqui são pertinentes à graduação, perdão, de Química. Então eu vou clicar aqui, ele vai abrir para mim. Aqui, avisos do coordenador, é bem legal aqui entrar também, porque às vezes o coordenador posta alguns avisos, ó, aqui já tem, sobre estágio supervisionado, orientação, sobre a validação de atividade complementar, então assim, prorrogação de postagem do estágio supervisionado, para quem já tem estágio. Então assim, sempre dá uma olhada aqui nessa parte de avisos comunicados do curso. Aqui a mensagem do coordenador. Vamos entrar para ver se tem alguma coisa. Aqui abriu a mensagem do coordenador. Tem um videozinho aqui sobre aula inaugural. Também é legal assistir, tá? Vamos voltar aqui. Voltamos aqui para a tela inicial. Aqui eu tenho atividades complementares, tá? Então vamos entrar nesse manual de atividade complementar. Abrimos aqui o manual, graduação e gestão. Lá no final, nós vamos ver
quanto de atividade complementar esse curso precisa que seja entregue, tá bom? Aqui a gente tem a quantidade de atividade e de horas por cada atividade, tá? Aqui no final eu tenho a tabela com a carga horária para cada curso. Então, vamos procurar aqui se a gente acha. Aqui a gente achou, ó, o curso de Química 2020 são 200 horas. Essas 200 horas, o aluno ele tem que entregar ao longo do curso dele, até o término, tá? Terminou, eu terminei o meu curso, mas eu não fiz as 200 horas. Aí você fica de DP, tá? Você não pega o seu diploma e você tem que entregar essas 200 horas de atividade. Lembrando que nas atividades complementares, você tem que variar. Você não pode fazer um tipo só. Exemplo, só ler um livro, só ver um filme. Então, você tem que fazer diversificações. Você tem que ver palestras, ler livros. Aqui ele fala que você pode ver palestras no site da Unip mesmo. Então, assim, tem uma gama de coisas que você pode fazer para cumprir essas atividades e terminar logo suas 200 horas. Mas não precisa se preocupar porque é o curso todo, tá bom? Voltando aqui para a gente entender o calendário. Acabamos o mês de maio, entendemos aqui, vamos para junho. Entramos no mês de junho. Vamos entender um pouquinho essas siglas aqui embaixo. Esse ACP é a data limite para validação da atividade complementar no polo, ou seja, se você, aluno, entregou as atividades no polo, o polo tem até essa data para validar. Ah, Rose, mas eu postei lá no site, mas eu não entreguei no polo. Não vale, ela tem que estar no polo. Lembrando que você postou uma atividade complementar, você tem que entregar o documento que você postou lá no polo, tá bom? Vamos aqui. O asterisco, ele está aqui, ó, dia 1º até o dia 6. Período para realização da avaliação presencial. Então, as provas seriam nessa semana. Como que eu vou entender o que é primeiro e segundo bimestre? Então, vamos lá de novo. Para quem entrou em fevereiro, o primeiro bimestre, ele começou aqui em fevereiro, foi para março, primeiro bimestre do primeiro módulo. Ele acabou aqui no dia 30, quando começaram as provas. Então, a partir de 30, tudo que vai para frente de 30 de março é segundo bimestre, tá bom? Voltando aqui em junho. Então, vamos lá entender. A gente já viu que o ACP é a validação de atividade complementar no polo. Tudo que está entregue lá no polo pelo aluno, tá? Período de avaliação das provas estão aqui. Como nós estamos na semana de isolamento e as provas presenciais foram adiadas, novamente, vocês têm que ficar atento lá. Já saiu um comunicado que as provas não vão ser realizadas presenciais. Vocês novamente vão ser avaliados pelos questionários, tá bom? Então, os questionários, conforme a gente enviou já um comunicado por e-mail e pelo WhatsApp, eles devem ser entregues até aqui no dia 15 de junho, tá? Eu vou mostrar para vocês onde está esse aviso lá também. Ó, entrei aqui em avisos. Como eu fiz para chegar aqui, Rose? Ó, eu vou aqui, clico aqui em Unip EAD, clico em conteúdos acadêmicos. Eu venho aqui, ó, Unip EAD. Aqui embaixo é todo o aviso que a Unip coloca, independente da matéria do curso que você está fazendo. Então, eu cliquei aqui. Aqui está, ó, avaliação presencial e disciplinas do segundo bimestre e para quem está de dependência, ou seja, para alunos que já estão cursando e tem DP para fazer, tá? Ele fala que as disciplinas regulares do segundo bimestre vão ser avaliadas por meio dos questionários. E isso tem que ser entregue, ou seja, tem que estar feito no seu ambiente até 15/6, às 23 horas e 59 minutos. Passou desta data, o sistema ele vai bloquear e você só vai poder consultar, tá bom? Então, ó, voltando aqui, Unip EAD, quero ver os avisos, eu vou vir aqui, ó, tá? E aqui os avisos da minha matéria, tá bom? No caso do curso que eu tô fazendo.
Voltando aqui para a gente entender mais do calendário. Então, a gente já viu que as provas deveriam ser do dia 1º ao dia 6, que significa o triângulo, período de realização das provas substitutivas do segundo bimestre. Então, aluno, lembrando que não conseguiu fazer a prova nessa semana, estou viajando, estou doente, estou de licença, estou com atestado. Você tem que entrar na sua secretaria virtual e solicitar a prova substitutiva. Você vai fazer ela nesta semana, onde está o triângulo, do dia 8 até o dia 13. Se passar do prazo e você não solicitou na semana de prova na sua secretaria virtual, não vai conseguir fazer, tá? Então, sempre atento a isso. Dúvidas? Pergunte aos atendentes do polo. Vamos passando aqui para baixo. Balãozinho. É a data limite para envio de todos os avaliativos, atividades do AVA. Então, vamos lá. Dia 27 é a data limite, é quando fecha o semestre, tá? Porque aqui na semana do dia 22 é a semana de realização dos exames para todos os alunos que entraram tanto em fevereiro quanto os que entraram em abril. Lembrando que Rose, eu perdi o conteúdo porque eu entrei em abril e já começou em fevereiro e março. Eu perdi esse conteúdo? Não. Esse conteúdo ele vai ser jogado para o final do seu curso, tá? Então, não é perdido, fique tranquilo. Você vai cursar essas disciplinas de fevereiro e março no final do seu curso, ok? Então, aqui, ó, lembrando que no dia 22 até o dia 27, o aluno vai estar fazendo exame se ele não atingiu a média 6. Como que ele vai fazer isso? Olhando lá no manual que a gente já falou, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho mais à frente, aonde ele vai fazer essa média, tá? O exame, eu preciso entrar na secretaria virtual e pedir? Não, ele é automático, tá? O aluno não atingiu a nota, automaticamente você já tem que fazer exame. Só que você, aluno, tem que fazer essa média. Eu vou mostrar aqui para vocês agora onde fica. Ó, o manual, voltei aqui na primeira tela. Você entrando aqui em secretaria virtual, o manual ele vai estar aqui, ó. Logo que você entrar na secretaria virtual, o manual está aqui. Então, vamos entrar nele para a gente poder entender um pouquinho. Esse aqui é o manual de regimento das informações acadêmicas, tá bom? Você entrando aqui no manual, na página 10 e 11, aliás, 11 e 12, você vai ter como é feita a sua média. Então, no curso de graduação, que é o de bacharelado ou licenciatura, é dessa forma que você vai fazer a média. Então, o que está acontecendo nessa época agora de pandemia que a gente está? No lugar da prova, você vai colocar a sua nota do AVA. Então, a nota do AVA ela vai se repetir por 2 vezes, na prova e no AVA, tá? Então, esse curso de Química, ele vai usar esta fórmula aqui. Aqui ele vai saber se ele atingiu a média 6 ou não. Não atingiu, ele já sabe que ele tem que fazer exame. Então, vamos se atentar aqui. Prova, nota do questionário do AVA. E aqui AVA novamente, tá bom? Então, por isso que é muito importante vocês verificarem o manual, tá? Então, voltando aqui no calendário de junho. Então, ó, o aluno ele fez a média dele lá, já sabe que ele tirou 6 acima de 6, ok, passei. Não tirei, fiquei com menos, Rose, de 6. E agora? 5,75, o sistema arredonda para 6, tá? Então, aí você passa. Menos que 5,75, você está de exame. Então, você sabe que nessa semana aqui, do dia 22 ao dia 27, tanto para quem começou em fevereiro quanto para quem começou em abril, essa semana é a semana de exame para todo mundo, tá? A gente não sabe como vai continuar, porque tudo que é presencial na Unip está suspenso. Então, assim, para essas épocas aqui, no caso, que ainda vai chegar, que é junho, aqui a gente já sabe que as provas foram suspensas. Se continuar, é provável que aqui também tenham novos avisos da Unip sobre os exames, tá? Então, vamos sempre ficar atento lá na sua área do aluno. Espero ter ajudado. Curtam o canal, deixe seu comentário, dúvida que você tiver, para a gente poder ir se comunicando e fazendo novos vídeos conforme vão aparecendo as dúvidas, tá bom? Até a próxima dica.